Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto nesta noite e pedir a bênção do Senhor para que nos encha com a sua palavra e nos alimente a fé. Ele nos trouxe aqui, de nós mesmos, certamente a gente não ia querer vir, ainda mais no dia de hoje, está bem frio, vocês foram espertos, sentaram perto, aí aperta mais aí para não ficar com frio. Mas é o Senhor quem nos motiva a vir à casa dele, para que nós tenhamos um encontro em comunidade com o Senhor. Ele vai nos falar pela sua palavra e vai nos ouvir também através dos nossos cânticos e das nossas orações. Então, preste bastante atenção em tudo que vai ser feito e dito aqui, para que você responda com certeza e com consciência aquilo que o Senhor Deus vai nos chamar a fazer nesta noite. Eu convido vocês a abrirem as Bíblias no Salmo 111. Salmo de número 111. Assim diz o Senhor: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis, todos os seus preceitos, estáveis, são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Eu queria destacar o verso 5, meus irmãos, que é, dentre todas estas maravilhas que é o Senhor e que fluem do Senhor para o seu povo, o verso de número 5 eu queria destacar. O Senhor dá sustento aos que o temem. Independente das suas posturas diante do Senhor, Ele faz bem ao seu povo por causa da aliança que Ele mesmo estabeleceu com o seu povo. É isso que diz o verso 5. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Graças a Deus, porque Ele decidiu nos salvar e nos amar e nos dar as suas bênçãos e manter a sua fidelidade sobre nós. Devemos então louvar e agradecer ao nosso Deus. Nós vamos fazer isso neste momento, sendo dirigidos uma oração para a nossa irmã Rose e depois vamos cantar o hino 64. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, por essa semana que terminou. Te pedimos a sua graça sobre essa semana que se inicia hoje, Pai. Te agradecemos por ser o nosso Deus, por nos dar o sustento do dia a dia, Pai. Agora vamos te pedir que seja com o nosso culto, que suba com a aroma suave, Senhor, ao teu altar. Que o Senhor abençoe o que foi feito aqui. E que possamos estar dando louvor de coração ao seu nome, Pai. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Aqueles que puderem, por favor, fiquem em pé nos seus lugares. Vamos cantar o hino Grata Memória. Jesus.
Vamos agora abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 34. Vamos fazer esta leitura de forma alternada. Lucas 12, do 22 ao 34. Eu vou ler os versos pares desta vez, os irmãos os ímpares. Vamos em leitura alternada. A palavra de Deus que nos diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os filhos, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, enganar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Talvez este é um dos textos que o crente tem mais dificuldade de obedecer. Não conseguimos não viver ansiosos, não conseguimos não prestar atenção nas coisas mínimas. Eu queria fazer 2 destaques, porque neste momento nós vamos confessar nossos pecados diante do Senhor, nesta área. E é importante entender que não podemos andar ansiosos de coisa alguma, diz o versículo 22, pela vossa vida, diz Jesus Cristo, pela vida. Não é só pelo alimento, pelas vestes, mas pela vida, diz Jesus. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E no versículo 31, outro destaque que eu gostaria de fazer. É o próprio Cristo quem nos diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Neste momento nós passaremos alguns instantes em oração.
pedindo perdão ao Senhor por nossa ansiedade, por nosso desejo de resolver as coisas num tempo diferente do que o tempo de Deus. E fazendo assim sempre, desejamos que a nossa vontade seja feita e não a do Senhor. E aí é que nós incorremos em grande pecado. O Senhor Jesus, além de nos dizer para não ficar ansiosos, Ele diz: não temam, porque o Senhor já entregou e já agradou de dar-vos o seu reino. Nós temos uma bênção muito maior do que a própria vida, do que vestimenta, do que alimento. E o Senhor já nos deu, que é o seu reino. Então, vamos pedir a Ele que nos abençoe com a sua graça, com a sua misericórdia, nos perdoando e dando consolo e tranquilidade a todos nós. Passe alguns instantes orando ao Senhor e depois nós seremos conduzidos numa oração pelo nosso irmão Denilson. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, diante da Tua presença, Pai, nesse momento nós nos dirigimos a Ti, ó Pai, para Te louvar e Te agradecer, ó Deus, por esse dia, pelas nossas vidas, e Te agradecer nesse momento como nós reunimos na Tua presença, para estarmos aqui, ó Pai, colocando diante de Ti todos os nossos pecados, nossas transgressões, ó Pai. Queremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Pai querido, nos perdoe e nos santifica, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o pecado tem nos distanciado de Ti. E já não queremos mais ser igual, queremos ser restaurado pela Tua graça, pelo Teu amor para conosco, para que assim, ó Pai, todo ato desse culto, todo louvor, ó Pai, possa ser aceito diante da Tua presença como aroma suave. Abençoe ricamente a vida dessa igreja, abençoe aqueles irmãos que também não puderam estar, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma. Aceite esse culto, ó Pai, como aroma suave diante de Ti, que nós Te agradecemos e Te ofertamos diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, certos da promessa de Deus de nos perdoar os pecados, nós vamos louvá-lo. Vamos cantar agora 2 cânticos e os irmãos que vieram preparados para trazer seus dízimos e ofertas podem depositá-lo num ato de culto ao Senhor neste momento também. Aqueles que puderem, por favor, fiquem em pé nos seus lugares, vamos cantar ao Senhor. Outra vez
nada podemos fazer, e isso é verdade, ó Deus. Nos ajude a te louvar melhor, a ter vidas que agradem ao Senhor, vidas, ó Deus, que proclamem a tua glória, a tua salvação, Pai. Recebe o nosso louvor, mesmo que imperfeitos e falhos, mas recebe, ó Deus, como aroma suave, aquilo que cantamos, aquilo que lemos, ó Deus, e fala aos nossos corações, porque carecemos do Senhor. Em nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos chamar as crianças aqui. Bem, todo mundo bem produzido para aparecer nesse momento, né? Vocês estão muito bonitos. Todos. Certo? Vamos orar então, pedindo a Deus que abençoe vocês. E olha só, nós vamos orar por vocês. Vocês prestem atenção lá na sala, hein? Certo? Então tá bom, vamos orar. Pai bendito, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor mostre, ó Deus, a tua luz de salvação para essas crianças. Que elas sejam, ó Deus, atraídas a ti como a fonte de todo bem. E que elas vejam a Deus em tudo aquilo que elas aprendem, que elas precisam do Senhor. E que nós, em casa, possamos ser bons exemplos de cristãos para elas. E que assim elas desejem vir domingo após domingo, aprender mais e mais de Ti. E nós desejamos ouvir delas um dia que elas creem no Deus que nós servimos. Cuida delas neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós vamos ficar aqui. Vamos abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 30. Esse texto é muito conhecido. Talvez você conheça essa história de memória, de ler em outro evangelho. Mas vamos considerar aqui o que está registrado em Marcos. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. E assim diz a palavra do nosso Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram a partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem.
e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai Celeste, ajuda-nos neste momento, com o poder do Teu Santo Espírito, para que compreendamos, creiamos e vivamos a Tua Palavra. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Obrigado porque em Cristo Jesus cremos que o Senhor já ouviu nossas orações, como esta, e também os nossos cânticos. Agora, Deus, preparados como fomos, fala-nos, ensina-nos, transforma-nos, consola-nos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse antes de ler, esse é um texto muito conhecido. É uma história que nós já contamos para as crianças muitas vezes. Talvez até temos memória de quando éramos menores ouvir essa história em algum momento da nossa carreira cristã ou da nossa frequência na igreja. O fato é que este texto nos ensina como Cristo cuida do rebanho de Deus. E essa é a ideia central aqui para nós. Você até recebeu no grupo da igreja esse tema, porque é a ideia central desta parte que nós acabamos de ler. Como Cristo cuida do rebanho de Deus, não é? Cuidando do rebanho de Deus, e nós veremos isso em 3 partes desse texto. Cristo cuida dos seus servos, Cristo ensina os seus servos e Cristo supre as necessidades dos seus servos. Então, como é que Cristo cuida desse rebanho? Cuidando das suas necessidades, ensinando e suprindo também as questões, inclusive físicas, materiais. Nós lemos assim na liturgia. Primeiro vimos que Deus dá sustento àqueles que o temem. E depois fomos exortados a descansar no Senhor, porque Ele já entregou o reino ao seu povo. Então não deveríamos andar ansiosos. Mas nós temos muitas dificuldades com isso. O fato é que este ensino de Cristo em como cuidar do rebanho de Deus chama muito a nossa atenção. E em resumo, meus irmãos, nós precisamos relembrar uma doutrina muito fundamental da fé, que é a providência de Deus. Nós falamos isso e virou quase que um jargão, um vício de linguagem, quando a gente toma um susto, não é? Está vindo no trânsito, estourou o pneu do caminhão na frente, aí você até faz assim no volante, né? Assim, nossa, foi providencial eu sair um pouco mais tarde, ou eu não estar ali naquela posição. Essa ideia de providência e fatos providenciais está sempre na nossa boca. A questão é, será que nós de fato entendemos o que é a providência de Deus? Será que nós confiamos na providência de Deus para a nossa vida? Por muito tempo, os crentes foram ensinados errado aqui no Brasil, para que eles olhassem para Deus como Deus que age apenas naqueles momentos extraordinários. Mas nós veremos hoje que há milagre de Deus em todo o tempo. Há momentos extraordinários, mas o corriqueiro, o ordinário do Senhor, para a nossa vida, o diário mesmo, já é uma grande obra da sua providência. Então que todos nós saímos daqui motivados a olhar esses mínimos detalhes e parar de ficar esperando só o extraordinário, enquanto nós desfrutamos da coisa corriqueira, do dia a dia de Deus conosco. Nós somos o seu povo. E eu queria então chamar a sua atenção para as lições desse texto. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar os nossos olhos para outros lugares, como por exemplo o início do capítulo 6, para que você entenda melhor o contexto aqui. Jesus saiu de uma região e foi até Nazaré, a sua terra, e é rejeitado ali. As pessoas não receberam bem o seu ensino, e então ele sai de Nazaré, não fez muitos milagres, diz o versículo 5 do capítulo 6, e sai dali. Jesus sai de Nazaré, da sua própria terra,
admirado da incredulidade deles, diz o versículo de número 6. Depois, no verso 7, Jesus chama os seus 12, incluindo Judas. Grava o Judas, daqui a pouco a gente vai voltar nele, tá bom? Grava ele aí. Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2 para fazer essa evangelização. E deu a eles, preste atenção nesse fato contextual, Jesus, versículo 7, deu autoridade àqueles 12 sobre espíritos imundos e ordenou-lhes, versículo 8, que nada levassem. Eu queria que você lesse esses textos comigo. Observe. Ordenou-lhes, verso 8 do capítulo 6, que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge e nem dinheiro. Isso aqui é chave para a gente olhar lá no nosso texto. E que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Ocorre que eles vão para essa lição, e o texto que nós estamos estudando essa noite, marca o retorno deles. Então eles vão, fazem todo esse trabalho de evangelização. Nesse meio tempo, o trabalho é frutífero, ao ponto de o rei Herodes achar que é o espírito do João Batista de novo agindo ali. Então matei o rapaz, agora os espíritos estão fazendo tudo de novo, é o João Batista que ressuscitou, vamos dar um jeito nele, que está do verso 14 até o verso 29, tá bom? E então, os discípulos de Jesus voltam à sua presença. É neste momento que discípulos, os 12, passam a ser chamados de apóstolos, porque a palavra apóstolo de fato significa isso, os enviados do Senhor, e então eles retornam. E é este evento que chama muito a nossa atenção. Então a primeira lição para nós está do verso 30 ao verso 32. Como Cristo cuida do rebanho de Deus? Ele cuida dos seus servos, um a um, das suas necessidades. E observe que no versículo 30, quando eles voltam, eles relatam tudo o que eles fizeram. E Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de anotar aqui para nós sabermos que eles não tinham tempo nem para comer e nem para descansar, versículo 31. Porque era muita gente que eles atendiam. Imagine você de 2 em 2, eu não sei se você está assistindo The Chosen. Cuidado com The Chosen. Mas essas coisas, essas exortações mais específicas ficam com o pastor da igreja. Quando o pastor Cláudio voltar, ele fala com você. Mas eu vou falar de The Chosen agora e depois, tá bom? Mas você viu ali os 12 e tal. Se você assistiu, você vê aquela crise, né, de um dos enviados falando assim: olha, eu precisava ser curado aqui, porque como que eu vou curar se eu não estou curado? Tal. Tem aquela coisa ali da história. Depois eu falo deles de novo. Mas Jesus envia e eles voltam. Voltam, meus irmãos, cansados. E muito provavelmente, nesse trajeto da saída da última casa até chegar em Jesus, sem comer. Porque você leu aí comigo que Jesus disse: vão e não levem pão, nem alforje e nem dinheiro. E a instrução é: a casa que receber vocês comam do que for dado ali e fiquem ali. A casa que não receber, nem a palavra de vocês saem, batem o pé do pó, ou o pó do pé, em testemunho contra eles. Então, nós não sabemos o tempo exato, mas desde da saída da última casa até essa chegada, eles não tinham como se alimentar. E eles chegam para Jesus. Jesus cuida dos seus servos. Olha só que interessante, versículo 31. Vinde repousar à parte, num lugar deserto. E aí Marcos anota: porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então eles foram a sós no barco para um lugar solitário. Meus irmãos, aqueles homens partiram para esta missão sem levar provisão para si. A gente já falou disso 2 vezes. Devido à quantidade de trabalho, eles não teriam condição de comer.
Quando Jesus os recebe de volta, lembra? Eles foram enviados por Jesus para fazer isso. Quando eles voltam, o Senhor os acolhe. O Senhor os recebe e os conduz para um momento de revigoramento, de descanso e provavelmente um pouco de silêncio, visto que era muita gente, muitos os que iam e vinham. Mas Jesus cuida dos seus servos. Jesus cuida de nós. Ele nos chama a fazer a sua missão. Ele nos instrui a fazer e nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Foi isso que ele disse, não é? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide fazer discípulos de todas as nações. Mas o Senhor nos acolhe e nos dá o suprimento necessário que nós precisamos. Aqueles homens precisavam, naquele momento, exatamente daquilo. De ficar à parte, a sós. Eles precisavam comer. E o Senhor dá isso a eles. Então eu queria já aplicar este passo aqui conosco. Meus irmãos, creiam na companhia constante e na provisão diária do Senhor para a sua vida. Creia nisso. Constante e diária. Constante e diária. O Senhor está sempre conosco. Ele mesmo disse isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Curioso como a gente esquece disso. Talvez não aqui, mas nas nossas ações. Na maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. Nós sabemos, inclusive, os textos de cor. Mas a nossa prática revela que talvez nós não tenhamos tanta crença assim no fato de que Deus prometeu e cumpre estar conosco contínua e diariamente. Creia nisso. Não importa quais são as suas características e as características do teu caminho rumo ao céu. Todos nós, o povo de Deus, está indo rumo ao céu. É isso que é a promessa na Bíblia para nós. Então eu não sei quais são as suas características desse caminho. Nós poderíamos abrir aqui e você dar algum testemunho de um momento chave da sua vida cristã que você disse, olha, isso aqui é igual aquele hino, passando pela prova, dando glória a Deus. Esse cântico bem antigo. Não importa. O importa é que o Senhor Jesus Cristo está com aquele que Ele tornou filho, que foi comprado pelo sangue de Cristo. O Senhor sempre estará com este. E a minha pergunta para você é, você crê que o sangue de Cristo foi derramado sobre você? Você crê em Cristo como seu Salvador? Se sim, creia na presença constante, nesta companhia diária do Senhor na sua vida. Creia nisso. E não tire isso da sua cabeça. Olhar este trabalho aqui dos discípulos deveria te fazer lembrar de algumas passagens bíblicas, inclusive do Antigo Testamento. Quando Jesus os envia, nós deveríamos lembrar da Páscoa, da primeira, lá em Êxodo, capítulo 12. Quando Jesus orienta que eles não levassem nada, nem pão, nem alforje, e que eles estivessem calçados de sandálias, eu me lembro de Êxodo capítulo 12, verso 11, que diz assim, quando Deus estabelece a Páscoa, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Lá, eles deveriam estar prontos para avançar na saída do Egito, daquela situação de escravidão. Aqui, nós estamos indo para o céu, nessa nossa peregrinação, e precisamos sempre estar prontos. Quando Jesus os recebeu, nós também lembramos dessa companhia e da provisão diária no ensino de Jesus. Eles receberam o pão que desceu do céu, beberam da água que verteu da rocha, comeram carne provida pelo Senhor, isso no Antigo Testamento, e assim também é com estes 12, e assim também é conosco. O Senhor nos conduz sempre debaixo da sua providência. Nunca se esqueça disso. E creia
que o Senhor está contínua e diariamente com você. O Senhor torna-se então o nosso bom pastor. E esta ilustração do Salmo 23 fica muito bem aplicada aqui em Marcos 6. E é isso que a gente vai ver agora. Então, o Senhor cuida dos seus servos. A segunda lição, a partir do verso 33 até o verso 34. O Senhor ensina os seus servos. Olha aí comigo na sua Bíblia. Muitos, porém, ao viram os 12 partir com Jesus, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E o que Jesus fez? Compadeceu-se deles. Por quê, irmãos? Qual a razão? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele imediatamente passa a ensinar-lhes muitas coisas. Preste atenção nisso. Naquela região deste mar, é o mar da Galileia. Ele é como um grande lago. E a gente fala que ele é um grande lago porque é possível atravessá-lo e ir, para suas direções por barco, mas numa quantidade de tempo maior, também a pé. Visto essa condição dele. A gente chama de mar, mas ele também pode ser considerado como um grande lago. Há acesso das margens de barco e também a pé. Por isso que Jesus e os 12 vão de barco e todo mundo que vê, como que numa região mais alta, é como se a gente estivesse aqui no Morro da Atena, vendo a praia, a gente olhasse lá para baixo e visse o barquinho dos 12 com Jesus saindo. A gente desce correndo e chega primeiro. Foi exatamente esse movimento que eles fizeram. E chegaram lá primeiro. Mas preste atenção numa coisa. Jesus chamou seus discípulos para ir ficar a sós. Lembra disso? E para descansar. Lembrou? Está aqui no nosso texto. Mas quando eles chegam, Jesus vê uma grande multidão e se compadece deles. Cristo teve compaixão daquelas pessoas, pois as viu como quem não tem pastor. Todo o resto fica de lado. Será que Jesus esqueceu da promessa que fez para os 12? Imagine se nessa situação. Jesus fez uma promessa para você. E você está indo para alcançar essa promessa. E aí no meio do caminho ele muda de ideia. Começa a cuidar dos outros, era para a gente ficar sós e agora o Senhor vai atender a multidão. E até nisso o Senhor vai nos ensinando. Primeiro, cumprindo essa promessa. Depois, na sua casa, leia Números 27 e 1 Reis, capítulo 22, quando o Senhor promete nessas duas ocasiões que enviaria um pastor para as suas ovelhas e cuidaria delas. Lucas, quando registra isso, no capítulo 9, lá do Evangelho, verso 11, ele adiciona que Jesus acolheu aquelas pessoas e lhes falava a respeito de Deus, do reino de Deus, e socorria também os que tinham necessidade de cura. Repare que, por muito tempo, foi ensinada à igreja aqui no Brasil que Deus só se manifesta na igreja quando existem coisas extraordinárias. Milagres, curas e tantas outras coisas. Só que esta, meus irmãos, com toda certeza, nunca foi a prioridade de Jesus. Se você pegar os 4 evangelhos, você verá que a prioridade de Jesus sempre foi ensinar. Nós vamos chegar lá na multiplicação dos pães. Mas qual é o primeiro ato de Jesus ao ver aquelas pessoas? Como que ovelhas que não têm pastor? Ensiná-las. O envolvimento do Senhor com o seu povo é ensinar. E nós desfrutamos desta bênção, porque o Senhor Jesus prometeu que quando Ele fosse aos céus, enviaria o Espírito Santo sobre o seu povo. Lembra disso? E o que Jesus disse sobre o Espírito? E Ele vos ensinará a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Nós continuamos debaixo do ensino constante do nosso Mestre.
Ele continua a nos pastorear como ovelhas que não têm pastor, mas Ele é o supremo pastor. E é com base nele que todos os outros pastores são chamados a servir a igreja. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, vai dizer: rogo-vos, eu, presbítero, com vocês, pastoreiem o rebanho de Deus que há no meio de vocês. Lá no finzinho desse texto ele vai dizer: logo o supremo pastor se manifestará e recebereis a coroa da vida. Cristo é o nosso pastor e Ele cuida do rebanho de Deus, ensinando os seus servos. O Senhor cuida dos seus servos, ensinando-os. Como eu já disse, essa é a prioridade do ministério de Deus. Mais do que sanar necessidade de descanso, o Senhor concede descanso espiritual. Mas, muito mais do que alimentar, o Senhor concede alimento que sacia a nossa alma. Muito mais do que estancar a dor física, o Senhor prioriza o atendimento para solucionar o nosso sofrimento espiritual. Ele vai fazer isso também. Ele é um pai que cuida dos seus filhos, mas Ele cuida primeiro do nosso coração. Então eu queria aplicar esse passo pensando na seguinte coisa. E olhando para o que Jesus fez com os 12, Ele chamou os 12 para descansar. E quando viu aquela multidão, Ele cuida da multidão, junto com os 12. Então, nessa vida do Evangelho, não pense só em você. A primeira lição foi: creia na companhia e na provisão diária do Senhor. A segunda é: não pense só em você. Depois de uma jornada, cansados, com fome e com a promessa de serem levados para um lugar de descanso, os discípulos veem Jesus demonstrar compaixão para com aquelas outras pessoas e aparentemente mudar os seus planos. Quantas são as vezes, meus irmãos, que nós somos tomados por egoísmo? Pense aí. No momento em que estamos realizando a obra de Deus, pensamos só em nós e nos nossos, e estamos tão obstinados pelos nossos interesses que qualquer pessoa se torna uma ofensa para nós, um estorvo, ou até mesmo um estorvo para o reino de Deus. Tantas vezes nós somos pegos pensando: por que gastar tempo com isso? A vida do Evangelho é caracterizada por serviço, por serviço. Você se empenha em favor dos outros, os outros se empenham em favor, a seu favor, e todos vão receber o serviço. Ninguém terá falta de nada. E as perguntas que sobem para nós é: qual é a prioridade? Servos que já foram alcançados, que estão atuando na missão, ou aqueles que andam como ovelhas que não têm pastor? Qual é a prioridade? Qual é a sua prioridade aqui nessa igreja? Como você está se empenhando nessa igreja? Talvez nós ainda estejamos nos encaixando, mas é necessário que cada um de nós não pense só em si, mas pense no outro. E essa é uma ordenança do Novo Testamento para nós. Considere cada um superior a si mesmo, diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, para depois ele terminar dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não pense só em você. Nós devemos pensar nos outros como prioridade, conquanto elas não interfiram nas nossas prioridades pessoais. Eu penso que não. Então, não pense só em você. Sirva ao Senhor, porque agora você está relendo esse texto e vendo como Cristo cuida do rebanho de Deus. É assim que nós aprendemos e devemos cuidar do rebanho de Deus. A terceira coisa nesse texto está a partir do verso 35. E aí, então, finalmente, chegamos no sinal e aprendemos a terceira lição. Primeiro, o Senhor cuida dos seus servos. Depois, Ele ensina os seus servos. E agora, Ele supre as necessidades dos seus servos.
do verso 35 até o verso 44. Neste ponto, nós precisamos focalizar os discípulos. Eu queria que você focasse nos 12, incluindo Judas. Ele está aqui. Mas foque neles. Foque a sua atenção neles. Em declinando a tarde, diz o versículo 35, e você conhece a história. Os 12 vieram dizer a Jesus: Senhor, já está tarde. Eles conheciam bem a região, porque eles estavam naquela missão de peregrinação. Manda esse povo embora, para que eles possam passar pelos lugares e comprar coisas para eles. A viagem é longa e já está tarde. E aí Jesus diz para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, como é que eles saíram para a missão? Jesus mandou: não levem alforje, não levem dinheiro e não levem pão. E agora Jesus fala assim: vocês, deem de comer. E aí, a resposta deles é pior do que você está pensando. E aí a gente se parece muito com eles. Mas muito. Veja aí o versículo 37. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Eles não tinham pão, eles também não tinham dinheiro. E essa anotação de dinheiro aqui é uma dinheirama para a época. Denário é uma moeda corrente do Império Romano naquela época. E um denário era equivalente a 200 dias de trabalho. Talvez eles não tenham errado a conta, aproximado. Porque se você lembrar aí do versículo 44, diz que eram 5.000 homens que comeram. Outro evangelista vai dizer: afora homens e mulheres e crianças. Então vamos contar aqui, tentar contabilizar uma família pequena. Marido, mulher e um filho. Quantas pessoas estavam ali? Então a conta deles não está muito fora. Era muita gente. Era pão para muita gente. Só que a pergunta deles revela um pouco da dureza do coração deles. E de incredulidade. No sentido de que eles estão caminhando segundo a ação e a condução do Senhor. E eles ainda têm, como a gente diria lá em São Paulo, a manha de fazer uma pergunta dessa. Coragem de perguntar isso. Nós vamos comprar 200 denários de pão e tal, para dar tudo nisso aqui. Eles ainda estavam com o coração endurecido. Não é à toa, olha o verso 56 do capítulo 6. Aconteceu muita coisa, verso 52. Haverá uma passagem do mar que nós vamos estudar domingo que vem, se Deus quiser. Mas olha o que diz, o versículo, a passagem do 51 para o 52. Eles ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Jesus está mexendo muito forte com o coração deles aqui. Eles ainda estão tomados por incredulidade, sem compreender muito bem o que o Senhor Jesus está fazendo. Por isso que eu pedi para você focar nos 12. Então, Jesus diz: quantos pães vocês têm aí? E aí eles acham 5 pães e 2 peixes. Versículo 39. Jesus então ordena que se assentassem em grupos sobre a relva. Lembra do bom pastor? Que nos conduz a pastos verdejantes. Eles então se assentam. Aquela multidão andando atrás deles, agora é uma imagem muito bonita. Sentados sobre a relva, organizados. Em grupos de 100 em 100 e grupos de 50 em 50. Todo mundo organizadinho. Então o Senhor Jesus pega o pão e, como uma ação costumeira do judeu até hoje, de dar graças a Deus pela comida, ele eleva os olhos aos céus e agradece por aquele pão. E aí então ele reparte aos seus 12. E os 12
é que vão distribuir os pães. Pegou? Jesus vai cavucando o nosso coração. Eles perguntaram: nós não temos pão. E nós não temos dinheiro para comprar pão. Jesus fala assim: vocês vão distribuir pão. Então eles vão. Vou falar do The Chosen de novo. The Chosen incorpora na sua narrativa ali, quando chega neste evento, eles vão falar do milagre da multiplicação, eles incorporam no seu texto uma das heresias criadas ao longo da história da igreja, de dizer que o milagre da distribuição ali, da multiplicação dos pães, ocorreu semelhante àquele do milagre de Caná da Galileia. Sabe quando Jesus só manda colocar a água nas talhas e ali o vinho aparece? Tanto é que os discípulos pegam 12 cestos e aí na hora que, depois da oração, quando eles vão tentar levantar o cesto já está cheio. Só que o texto não fala isso para nós. O texto fala outra coisa. Observe. Versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partiu os pães. Quantos pães? 5, diz o mesmo versículo. E deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e por todos também partiu os 2 peixes. Agora eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Todos comeram e se fartaram. Queria que você prestasse muita atenção. A providência de Deus é precisa. É precisa. Nem a mais, nem a menos. Por isso, quando eu comecei a mensagem, eu pedi que você reconsiderasse o seu entendimento sobre a providência divina. Porque ela é precisa, irmãos. É por isso que a Bíblia nos faz refletir que, às vezes, o Senhor nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas tudo que nós recebemos é exatamente aquilo que nós devemos receber. Um exemplo do Antigo Testamento muito bonito. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, bem curioso isso aqui, tá? Porque no Antigo Testamento os profetas também tinham discípulos. Jesus, no Novo Testamento, tem os seus discípulos. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Então ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A providência do Senhor é precisa. Enquanto tinha vasilha, teve azeite. Acabou a vasilha, acabou o azeite. E o que é que foi possível fazer ali? Ficar com
toda a sua posse e ainda viver com o fruto daquilo. Foi o Senhor quem fez aquele sinal. Igualmente o Senhor fez com os seus discípulos e também faz conosco. A providência de Deus é precisa. O milagre realizado por Cristo beneficiou muitas pessoas. 5.000 homens, pelo menos. Além disso, ensinou os 12 sobre seu poder e a necessidade de crer em sua providência. Na conclusão do seu desafio, Jesus mostra a cada um dos 12 que ele tem um poder de transformar qualquer situação. Você reparou o detalhe no texto? Depois que todos comeram e se fartaram, recolheram cestos cheios. Quantos? 12. Jesus chamou os 12 para quê? Para comer. Para repousar e comer. Jesus cumpriu a sua promessa. No meio do caminho, ele teve compaixão e continuou ensinando os seus discípulos. Assim o Senhor faz conosco em sua providência contínua e constante. Então, queria aplicar esse último passo e vamos para o fim. Creia nos milagres que Deus pode realizar. Creia nisso. O Senhor faz sinais maravilhosos e a gente sabe. Creia nisso. A multiplicação dos pães e dos peixes tem um duplo propósito. O primeiro, atender às necessidades da multidão. E segundo, confrontar a incredulidade dos 12. Nesse último caso, os 12 já haviam contemplado o poder de Cristo em outros sinais, mas não creram que o Senhor poderia reverter aquela situação. Ao final da refeição, Jesus ordena que os discípulos recolham 12 cestos cheios. Irmãos, crer que nós somos salvos por esse Deus Todo-Poderoso deve nos fazer acalmar o nosso coração diante de qualquer situação. Qualquer situação. E há situações que nós não sabemos o que fazer, mas podemos ter a certeza de que o Senhor Deus nos acalma. Eu não sei se você sabe, se viu isso em algum jornal, mas houve um incêndio lá na praia de Cabeçudas, em Itagé. E é de uma família conhecida nossa, que caminhava conosco. E a gente está bem triste. A gente não sabe muito bem o que fazer para ajudar. E eu disse hoje na igreja, né? Falei, irmãos, vamos orar e vamos contribuir. Eles não perderam muita coisa. Eles perderam tudo. Não é aquela coisa, eles perderam muita coisa, mas eles perderam tudo. Eles passaram um fim de semana com a roupa que eles estavam no dia do incêndio. Só. Roupa, documentos, certidões de nascimento, reservista, livros das crianças estudarem. Tudo. Toda uma história construída, destruída pelo fogo. Onde está Deus nisso? Nisso. Como é que o povo de Deus responde a uma situação como essa? Nós precisamos crer na providência de Deus. Nossa oração em favor dessa família é que neste momento tão drástico, eles contemplem a cruz de Cristo e se dobrem aos pés do Senhor. O material reconstrói, com a ajuda de muitas pessoas, é verdade, já que eles perderam tudo. Mas se eles creem no Senhor, o resto é resto. Nós vemos isso na liturgia. Agora, você também tem as suas histórias. E sabe os milagres que Deus já operou. Coisas pequenas, coisas grandiosas. O Senhor está sempre conosco. Creia nos milagres do Senhor. O Senhor não precisa nos provar nada. No entanto, Ele sempre age em nossa vida. Repasse a sua história e você verá vários momentos em que o Senhor agiu na sua providência. Aquela providência precisa, certeira. Conquanto nós possamos buscar o Senhor somente pelos sinais, não possamos buscar o Senhor só pelos sinais que Ele executa,
nós não podemos ignorar que de fato Ele abençoa aqueles que o buscam. Mateus 6 vai dizer, depois de nos orientar, busquem o Senhor em primeiro lugar, vai dizer, e todas estas coisas serão acrescentadas. Hebreus 11 vai dizer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Conquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O Senhor nos abençoa, é verdade, mas nós não podemos buscá-lo só por isso. Devemos reconhecer quem Ele é e que Ele age segundo a sua providência. Então, creia na presença constante, na companhia constante diária do Senhor e na sua providência. Não pense só em você, nessa vida cristã, e creia nos milagres que Ele pode realizar. Eu quero concluir perguntando, quem é Jesus para você? Eu espero que a resposta seja o bom pastor, que cuida, ensina e supre as necessidades dos seus servos. Vamos encerrar lendo o Salmo 23. Vamos ler o Salmo 23, todos juntos, tá bom, irmãos? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Que assim seja, irmãos. E que Deus continue a se mostrar a nós e a cuidar de nós. Vamos responder a esta mensagem cantando o hino Pastor Divino. Aqueles que puderem, fiquem em pé nos seus lugares. Todos juntos.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e que o ensino, as consolações e a companhia constantes do Espírito Santo estejam sobre todos nós até a volta de Cristo. Amém.